pessoal, como vocês têm passado? Gostaram dos vídeos anteriores? Deixa aí um recadinho para mim nos comentários, se estão gostando, qual conteúdo vocês preferem, o que vocês estão precisando que eu fale aqui no canal, tá bom? A nossa aula de hoje será sobre introdução de fatores no radicando. E para isso a gente precisa usar as propriedades dos radicais. Podemos introduzir um fator externo no radical sem alterar o valor da expressão, mas para isso basta colocá-lo no radicando com o expoente igual ao índice do radical. Vamos relembrar a primeira propriedade dos radicais antes de começarmos. Quando o expoente do radicando e o índice do radical são iguais, o resultado será a base. Então observe esse exemplo aí. Raiz cúbica de 8 elevado a 3. O índice do radical e os expoentes são iguais, então vai dar o próprio 8. Observem outro exemplo. Raiz quadrada de 7 elevado a 2. Lembrando que a raiz quadrada a gente não coloca um 2, mas ele está ali. Então, tem o 2 do índice do radical e o 2 do expoente do 7. Como eles são iguais, o resultado vai dar 7. Agora vamos relembrar a aula passada sobre simplificações de radicais, que vai ajudar a gente a entender como que a gente usa, como a gente faz a introdução desse fator no radicando. Vamos lá. Vamos relembrar a simplificação dos radicais. Eu tenho aqui raiz de 75, raiz quadrada de 75, e quero simplificar o máximo possível. No vídeo passado eu expliquei sobre simplificação de radicais. A gente vai decompor em fatores primos. Então aqui, ó, 75. Como ele termina em 5, dá para dividir por 5. Mas se quiser dividir por 3 também dá. 7 mais 5 é 12. Né? Se você somar e o resultado der para dividir por 3, né? 12 tem na tabuada de 3, você pode começar por 3. Então, tanto faz. Eu gosto de começar por 5 porque é mais fácil de ver, ó. 75 dividido por 5, vai lá, arma a continha, coloca aqui, ó, 15. 15 dividido por 5, 3. E 3 é primo, só dá para dividir por 3, que dá 1. Então, aqui, ó, quantos 5 eu tenho? 2 vezes 3. Vem aqui e coloco dentro da raiz. 5 elevado a 2 vezes 3. Aí, vamos relembrar, né? Como o expoente do radicando é igual ao índice da raiz, fica o próprio 5 do lado de fora da raiz. E dentro, o 3. Então, deu 5 raiz de 3. Né? Também ensinei outra regrinha, né? Se quiser colocar assim, a cada 2 fica um só, também pode fazer. Então, nesse caso, deu 5 raiz quadrada de 3. Essa simplificação. O que a gente vai fazer agora na introdução de fatores no radicando, a gente vai fazer o contrário. A gente vai voltar com esses 5 aqui para dentro. Então, eu fiz isso aqui só para ilustrar, ó. Como que a gente volta com 5? Observe que ele saiu dessa raiz porque ele tinha o 2, que é o mesmo índice da raiz. Então, para ele voltar para o radicando, ó, eu repito 3, que já está aqui dentro, ele volta com o índice da raiz. É raiz quadrada, então ele volta com 2, tá? Então, a gente vai fazer agora o contrário do vídeo passado. O número volta para dentro do radicando com o expoente que é igual ao índice da raiz. E aí eu resolvo, ó. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. E faço 3 vezes 25, 75. Ok? Vamos fazer mais exemplos. Observem esse aqui. 2 raiz quadrada de 5. Para eu colocar o 2 de volta para a raiz, ele vai voltar com o expoente igual ao índice da raiz. Então, o 5 já está aqui. E o 2, ó, como a raiz é quadrada, que tem um 2, a gente não precisa colocar, ele volta com esse expoente 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 5 vezes 4, 20. Raiz quadrada de 20. Porque aqui a gente está usando a propriedade dos radicais, lembra? Ó, por exemplo, ó, mesmo índice e expoente, eles são iguais, então fica o próprio 8. Tá? Agora aqui, 4 raiz cúbica de 2. Então, repito, raiz cúbica de 2. E o 4 volta para o radicando com 3, porque aqui também é 3. Então, raiz cúbica, ele volta com 3. Vou resolver aqui, 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4.
4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Só lembrando que aqui eu tenho 2 vezes 4 elevado a 3. Primeiro eu tenho que resolver a potência para depois multiplicar. É uma das regrinhas das expressões numéricas. Então, eu repito, raiz cúbica de 2 vezes 64. Se quiser, pode fazer direto. 2 vezes 64, 128. Então, é raiz cúbica de 128. Outro exemplo. 2 raiz quarta de 3. Então, o 2, repito, raiz quarta de 3, o 2 vai entrar com o expoente 4, porque é a raiz quarta. Resolvo a potência, aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2 dá 16. Então, vai ficar raiz quarta de 3 vezes 16. Raiz quarta de 3 vezes 16, 48. Ok? Agora, observe esse exemplo. Eu tenho uma raiz dentro de outra raiz. Como que eu faço? Então, esse número que está do lado de fora, eu vou colocar ele aqui para dentro. Então, eu repito a raiz cúbica de 5 raiz quadrada de 2. Vou repetir raiz quadrada de 2 e o 5 vai entrar com qual expoente? Como é raiz aqui é quadrada, ele vai entrar com o expoente 2. Então, eu vou fazer aqui, mesma coisa do exemplo passado. 5 vezes 5, 25. Então, vai ficar, repito a raiz cúbica, repito a raiz quadrada e faço 2 vezes 25, 50. Agora, para transformar isso aqui em um único radical, vamos relembrar da propriedade das potências. Aqui não tem nada, é 2, é raiz quadrada. Para eu transformar uma raiz dentro de outra raiz num único radical, eu multiplico os índices. 3 vezes 2, 6. E repito 50. Então, fica raiz sexta de 50. Agora, olha esse outro exemplo. Aqui, x pode ser qualquer valor maior ou igual a zero. Tá? Então, coloquei x aqui, mas podia ser qualquer outro valor. Vou fazer mesma coisa. Esse x vai para dentro do radicando. Então, repito raiz quinta. Agora, eu repito a raiz cúbica, o x que já está dentro. Esse x vai entrar com que expoente? 3, porque é raiz cúbica. Então, vai ficar assim, raiz quinta, raiz cúbica de... Olha isso aqui, propriedades das potências. Mesma base, a multiplicação. Aqui não tem expoente, é 1. Eu somo os expoentes. 1 mais 3, então x elevado a 4. Como que eu faço isso virar um único radical? Multiplico os índices. Então, vou fazer 5 vezes 3, 15. E repito x elevado a 4. Então, raiz 15ª de x elevado a 4. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se inscrevam no canal para serem os primeiros a assistirem a aula. Aproveitem e também me sigam lá no Instagram, @SuelenLorenzoni, vou deixar aqui o nomezinho direitinho. Lá todo dia eu posto coisas interessantes sobre a matemática, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.